Bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma videoaula sobre a última atividade, dando alguns exemplos sobre a última atividade que eu postei para vocês fazerem, tá? A atividade é esta, onde tem na questão número 1, tá falando de um motorista de táxi que cobra por uma corrida um valor fixo de R$ 5, mais um valor de R$ 2 por quilômetro rodado. Então vocês vejam aí que tem algo fixo e tem uma parte variável, uma parte que vai depender aí, no caso aí, da quilometragem. Como na letra A ele pede que eu escreva só uma fórmula para calcular o valor cobrado pelo taxista, vocês coloquem, por exemplo, como está pedindo o valor, nós podemos colocar a letra V, né, para referir, para dar o valor, a fórmula que vai dar o valor, vocês coloquem V, por exemplo, igual, vocês vão colocar a parte fixa mais a parte variável. Agora, como está falando aí de quilometragem, vocês vão representar essa quilometragem com uma letra também, uma variável. Então, nessa fórmula vai ter duas letras. Vai ter uma antes do sinal de igualdade, como é valor, você pode usar, está pedindo que você crie uma fórmula para valor, você pode usar a letra V. Aí, para quilometragem, que seria a outra variável, vocês vão usar outra letra. Pode ser X, Y, pode ser Q de quilômetro, aí vocês vão ficar a critério, entendeu? Então nessa letra A aí só pede que eu monte a fórmula. Na B e na C já pede que eu resolva substituindo, né, a quilometragem por valores que ele está sugerindo aí, que ele está dando. Eu vou fazer uma parecida, dando exemplo para vocês, então vocês acompanhem aí. Bom, eu vou colocar assim um exemplo, falei de taxista, mas eu vou colocar, exemplificar da seguinte maneira. Seria uma pessoa que trabalha numa fábrica, tá? Ele tem um salário, então eu quero uma fórmula para salário, então vou usar a letra S, tá? A gente sempre começa a fórmula, tá, com a letra que se refere ao enunciado. Se está falando de salário, bota um S. Se está falando de preço, uma fórmula que calcula preço, usa o P, tá? Se está pedindo aí, no caso do nosso exercício, valor, usa um V. Então vocês sempre usem a letra que o comando está pedindo, está se referindo, tá? Então, salário do cara, vamos supor que ele receba R$ 1.200 fixos. Então seria 1.200 e receba uma comissão, uma parte variável. Então, se essa comissão vai somar-se ao salário dele, vai acrescentar valor para ele receber no final do mês, a gente usa a operação de soma, né? Então, R$ 1.200 mais, vamos supor que ele receba R$ 3. R$ 3 mais R$ 3 por uma comissão por peças fabricadas. Então, vou colocar um P de peças. Pessoal, entre esse R$ 3, você não precisa botar aquele vírgula 00, não é necessário. E nem o pontinho de multiplicação, porque letra colada em número a gente já tem que ter em mente que isso é multiplicação. Então a fórmula, basicamente, ela deve ser criada desta forma para essa minha situação, problema aqui que eu estou criando para vocês, entendeu? Então, fica S de salário, né? 1.200 que é a parte fixa, mais os R$ 3 que ele recebe pelas peças aí. Eu coloquei P de peças, tá? Então, vocês vão criar a fórmula de vocês, utilizando aí o enunciado de vocês dessa forma. Parte fixa mais a comissão aí, a parte variável. Quando pede que eu resolva, então, vamos supor que ele tenha fabricado 30 peças num mês. Então, eu tenho que o meu P, na questão aqui, ó, tem que ser substituído por 30. Porque ele tá me dando a quantidade de peças, né? Então, no lugar do P, eu vou colocar o valor correspondente às peças que ele me deu aqui, tá? Então, deixa eu colocar outra cor aqui para ficar mais bacaninha. Então, veja bem, eu vou fazer como se fosse a B com o meu exemplo aqui, tá? A B pede que eu calcule lá a quilometragem, usando determinada quilometragem. Eu aqui vou usar 30 peças. Então, no lugar, o S eu repito, ó.
Essa parte aqui eu repito, porque vai ser calculado o salário dele. Então eu tenho 1.200, tá? Mas, como é multiplicação entre o 3 e o P, agora é obrigatório colocar uma operação, que é um pontinho de multiplicação, tá? Não vai colocar sem essa operação, senão ficaria 330, né? Você esqueceria aí que você tem que multiplicar. Então, a multiplicação aqui tem preferência, eu não posso somar ainda. Então, o 1.200 aqui é repetido, tá? E eu vou deixar a soma por último. Eu vou multiplicar aqui, né? 3 vezes 30, para me descobrir quanto ele vai receber de comissão aqui. 3 vezes 3 é 9, só colocar o zero de volta. Então aqui ele receberia, no caso, R$ 90 aqui, pelas essas peças, pela comissão sobre as peças. Como ele já recebe 1.200 fixos, então fabricando ou não, ele recebe esses 1.200. Só que ele tem uma comissão aqui. Então 1.200 com mais 90, 1.290 seria, né, o salário desse funcionário no final do mês, tá? Então, o exemplo é o C, a questão C de vocês vão fazer do mesmo jeito, só substituir a letra que você criou lá na fórmula, tá? A letra, você vai substituir pelo valor, né, sugerido aí na questão. No meu exemplo aqui foi 30, então no lugar do P eu coloquei o 30, resolvi a multiplicação, depois somei tudo. Então o de vocês vão fazer da mesma forma com os dados de vocês da questão, tá? Então a questão número 1 é feita desta forma. Primeiro momento, na letra A vocês criam a fórmula e depois vocês resolvam, tá, substituindo a letra pelo valor dado aí. Bom, a questão número 2, ela tá aí, ó. A questão número 2 são 4 questões, né? 4 operações a ser feitas. Letra A tem multiplicação, divisão. Na letra B já não tem essa divisão, nem na letra C. E na letra D vocês observam aí que nem o parêntese tem. Nesse caso aí, vocês já vão organizando, colocando letra perto de letra, número que não tem letra perto de número que não tem letra e fazendo as operações, tá? Então a letra A vai servir de base para as demais. Então acompanha aí. Agora eu vou dar um exemplo da questão aí número 2, que tem algumas operações para simplificar as expressões algébricas e resolver elas, tá? Então, nesse caso aí, vocês têm um parêntese. Então, eu vou colocar uma bem parecida, só vou mudar os números, tá? Para que vocês entendam. Então, eu vou colocar aqui 2, parêntese, x, menos, vou botar 5. Deixa eu ajeitar esses 5.000 aqui. Fecha parêntese, mais 3x, vou dar uma alterada aqui, mais 20. O de vocês aí está dividido por 2, eu vou colocar o meu dividido por 3. Lembrando que esse traço tem que permanecer, porque é uma operação, é divisão, tá? Então, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Se livrar desse parêntese. Para me livrar desse parênteses, eu tenho que fazer o que? A multiplicação aqui, tá? Então, é o número de fora que multiplica os dois de dentro. Nesse caso aí, o parêntese é eliminado. 2 vezes x, bom, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. O restante, pessoal, vocês só repitam. Mais 3x, mais 20, tudo isso dividido por 3. Próximo passo. Bom, o próximo passo agora é você colocar os termos semelhantes um perto do outro. Aí, x com x, número que não tem letra, perto de número que não tem letra. Então, eu vou organizar aqui. Tá? Então, vai ficar 2x. Perto dele fica o 3x. Você pode colocar agora os números que não tem letra, o 20 menos 10. Tudo isso dividido por 3. Então agora eu vou fazer as operações com os termos semelhantes, tá?
Então, deixa eu mover um pouco aqui para o lado, para dar espaço bem aqui, ó. Bom, 2x com 3x vai dar 5x, tá? Então, vou colocar aqui ao lado mesmo. Tá? Deixa eu só voltar bem aqui. 2x com 3x. Lembrando que eu vou resolver aqui em cima, tá bom? Então, vai dar 5x. E aí, ó, eu tenho 20, tiro 10, fica 10. Positivo, porque o positivo aqui é maior do que o negativo. Então, a gente sempre repete o sinal do maior, tá bom? Deixa eu fazer aqui esse 10 direito aqui. E aí, ó, de novo eu passo o traço e repito o número 3, que eu não fiz a divisão ainda. Bom, pessoal, no caso se desse para dividir, era o momento de fazer essa divisão agora, entendeu? Por exemplo, se o 10 e o 5 desse divisão por 3, eu faria a divisão dos dois números nesse momento. Como no meu aqui, no meu exemplo criado, não dá, a gente pode parar por aqui, tá? Fica só uma expressão, uma fração algébrica, tá? Já a questão número 3, ele está te dando a fórmula, já está pronta a fórmula, quantidade de diagonais, colocou um D maiúsculo para diagonal, onde esse N aí, pessoal, representa o número de lados do polígono. Vocês observam que tem um N fora, um N dentro de um parêntese, N menos 3 dentro de um parêntese, e tem a operação de dividido por 2 aí. Então, qual é a prioridade aí? Primeiro, vocês devem fazer o que? Eliminar o parêntese. Ou você faz a subtração lá dentro, tá? E transforma esses dois números que vai ficar dentro do parêntese em um único número e depois multiplica, tá? Ou você faz a multiplicação do número de fora pelos dois de dentro. E a divisão deixa por último. Então, vou dar um exemplo aí para vocês agora. Na de vocês aí você tem um polígono com 20 lados e um polígono com 13 lados. Eu vou alterar só essa quantidade de lados, tá? Para dar um exemplo para vocês. Mas a forma de fazer é a mesma de vocês aí. Então, observa aí. Bom, no de vocês aí a fórmula vai valer para o meu também. D, né? Diagonais, igual. Aí tem N, parêntese. Aí dentro do parênteses N menos 3. Então a fórmula eu vou usar a mesma, tá? Tudo isso dividido por 2. Pessoal, no de vocês têm um polígono com 20 lados e 13 lados. Eu vou dizer que o meu polígono tem 15 lados, tá? Então o meu, nesse caso, meu N, como o N representa o número de lados, é 15. Pessoal, veja bem. Vocês vão substituir o N da fórmula. São quantos N's aqui? Bom, tem um fora e um dentro do parêntese. Aonde tiver esse N, vocês vão colocar o número de lados correspondente da questão. Ó. No meu caso, eu vou colocar o 15. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou repetir o início da fórmula aqui. Começa com D, igual. No lugar do N, eu já vou colocando, já substituindo. Tá? No lugar do meu N, no meu exemplo aqui, o meu N vale 15. O restante, toda a expressão se repete, tá? Eu só vou substituir nesse primeiro caso aqui o N por 15. Como é que eu vou proceder aqui? Pessoal, eu tenho que me livrar desse parêntese. Então, número de fora multiplica o número de dentro. Nesse caso aqui, ou eu faço duas multiplicações, tá? O 15 pelo 15, depois o 15 pelo menos 3, ou eu pego e resolvo aqui dentro do parênteses logo. Eu faço essa subtração aqui, ó. 15 tira 3. Bom, pessoal, 15 tira 3, 12, né? Então eu posso fazer assim, ó, tornar mais simples minha vida. Em vez de eu ter duas multiplicações, eu vou só multiplicar quem? 15 vezes 12, né? Que é o resultado aqui. Não precisa mais colocar o parêntese não, porque eu estou colocando o pontinho de multiplicação aqui. Tá? Então vocês podem fazer da mesma forma.
ao transformar os dois números de dentro do parênteses em um único número, você pode eliminar já o parênteses. Mas eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. Então, eu vou colocar aqui ao lado. 15 vezes 12. Pessoal, então vocês armem as continhas de vocês, tá? Vocês podem armar num cantinho qualquer. Eu vou fazer bem aqui, aproveitar aqui, ó. 15 vezes 12, né? Eu vou fazer meu cálculo bem aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1 que foi 3. 1 vezes 15 vai dar o próprio 15, né? Então, eu vou somar aqui e eu descobri que é 180, tá? Então, como eu já sei quanto é 15 vezes 12, nesse caso aí deu 180, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir o D, tá? Vou colocar o resultado da multiplicação de 15 vezes 12, no meu caso aí deu 180, onde vocês vai dar outro valor. E por último, a última coisa aqui é a divisão, né? Vou deixar a divisão por último, seria a metade de 180, que no meu caso aqui, 90. Então, nessa questão aqui, um polígono com 15 lados, ele tem 90 diagonais, seria a resposta aqui. Então, vocês viram que aí que é simples, é só você pegar o valor do n, substituir pelo n na fórmula e resolver, dando prioridade para o parêntese, resolva dentro do parêntese, depois faça a multiplicação, porque quando tem número colado com parêntese é multiplicação. Bom, a questão número 4, você tem um retângulo, tá? Eu coloquei comprimento 2x e largura y. Aí na letra A ele pede que você escreva uma expressão que dará a área dessa figura. Pessoal, como pede área, você pode colocar um A para área, só que coloque A maiúsculo, A igual, entendeu? Então, como é que calcula a área de retângulo? Bom, você tem que multiplicar comprimento e largura. Como você tem duas expressões diferentes aí, uma para comprimento e outra para largura, vou dar um exemplo agora, vou alterar só as duas expressões para que vocês percebam como é que se faz, tá? Como é que se faz essa questão. Então eu vou dar um exemplo dessa questão número 4, tá? E na questão número 5, fala de um funcionário de uma fábrica que possui um salário S. Então, você vai ter que usar, agora você é obrigado a usar essas letras que eu estou colocando aí, viu gente? Você não pode usar outra letra não. Se ele quer, ó, na letra A ele pede que escreva a fórmula que vai dar o salário do funcionário. Ó, tem que começar com esse S aí, porque é uma fórmula para salário. Então eu não posso fugir agora dessa letra aí, eu especifiquei que eu quero essa letra. Assim como o P, ó, P para peças. Então eu tenho um salário fixo, é muito parecido com a questão número 1 também. Eu dei até um exemplo muito parecido. Eu dei até esse exemplo, na verdade. Eu coloquei 1.200 também lá na questão número 1. E só que a comissão aí eu coloquei um número decimal, 2,30, ó, que vai se referir à comissão pelas peças aí que o funcionário produz. Então, você pode colocar 2,3, não é obrigatório colocar esse zero lá, viu? Na fórmula e nem na hora de calcular aí as questões, as demais, ó, porque ele vai te dar, né, as quantidades de peças aí que o funcionário fabricou durante o mês. Então, essas 200 peças vai substituir qual letra na fórmula? Letra P, entendeu? E eu vou dar um exemplo das duas últimas questões para vocês agora. Então, acompanhe aí. Bom, aqui vai o exemplo, tá, da questão número 4. Vocês têm aí 2x para comprimento e y para largura. Eu coloquei 5x e z, mas a forma de fazer é a mesma. Pessoal, como ele está pedindo área, tá? No A ele pede área, coloque A de área, tá bom? Então, A para área, igual, o que é a área de retângulo? Bom, retângulo e quadrado é a multiplicação de comprimento vezes largura. Então vai ficar uma expressão, no meu caso aqui, ó, 5x vezes, né, pontinho, z. Como eu não tenho número para isso, só são expressões, vai ficar assim.
Como entre letra e número não é necessário colocar, tá, a operação, porque quando letra está colada em número, ou número colado, letra colada com outra letra, você não é obrigatório colocar a operação não, você só deixa, tá, eles colados mesmo, sem o pontinho, que já indica que é vezes. A gente sempre tem que ter em mente que isto é multiplicação. Bom, fica só uma expressão dessa forma, não tem como resolver isso, tá? Porque eu não consigo multiplicar z vezes x, nem x vezes z, e nem 5 vezes x não tem como, porque eu não sei o valor de x e nem de z. Fica só uma expressão que vai dar a área, tá, desse retângulo. Como nas demais ele já passa a te dar valor, no caso aqui eu vou colocar x igual a 3 e vou colocar o z valendo 1, por exemplo. 1 não, vou colocar pelo menos 2, tá bom? Melhor. Pessoal, agora é só substituir, tá? Eu vou substituir agora. Aonde tem x, tá? Vai o valor do x, que é 3. Tá? Aonde tem z, eu vou substituir pelo número 2. E vou fazer todas as operações. Então, repete aqui o 5, pontinho, porque é multiplicação. O meu x vale 3, então no lugar do x eu vou colocar o número 3. Pontinho de novo, porque entre o x e o z é vezes também. E eu coloco o valor do z, que é o número 2. E aí eu resolvo, tá? Eu faço as multiplicações. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2. Então, nesse meu caso aqui, é 30. Tá? Seria aqui a área do meu retângulo. Tá? Se ele te der unidade de medida, centímetro, milímetro, aí você colocaria que a área é 30 centímetros ao quadrado, 30 milímetros ao quadrado. Mas nesse caso aí da questão de vocês, ele não colocou a unidade de medida, então só fica o valor assim mesmo.